Olá, me chamo Gerson Júnior. Vou falar aqui sobre os jogos comerciais que eu escolhi para apresentar na atividade de Fundamentos de Software Educacional. O primeiro jogo que eu escolhi foi Angry Birds 2. Angry Birds, sua história é onde os Angry Birds estão em mais uma das suas aventuras no seu dia quando um porco rouba os seus ovos e consegue escapar. O porco rei leva os ovos embora e foge junto com o porco de bigode e o porco cozinheiro numa nova engenhoca, que é um barco voador. Os Angry Birds devem detê-los e não deixá-los que fujam. Como se joga Angry Birds 2? Ele é um jogo de física, assim como seus antecessores, no qual seu objetivo é eliminar os porcos verdes e destruir suas construções ao arremessar pássaros contra elas. As fases são dispostas em um mapa e podem ter várias áreas dentro dela, cada uma com sua construção diferentes que você precisa derrubar. Por que você escolheu ele? Eu escolhi Angry Birds porque ele é um jogo que eu tenho afinidade desde muito novo. Eu tenho um enorme carinho por ele e felicidade em jogar ele, pois me lembra que quando eu joguei ele pela primeira vez, era a sua versão de Star Wars, que eu ainda jogava no Facebook do meu irmão mais velho. Então por isso eu decidi escolher Angry Birds como um dos jogos comerciais para essa atividade. E quais são os pontos positivos e negativos do jogo, na minha opinião? Os pontos positivos são que o jogo ele é intuitivo, visualmente agradável, desafiador e sempre há atualizações em seu design. Então isso é algo que me cativa muito, pois nunca é sempre aquela mesma coisa, sempre há algum alguma skin diferente para os personagens, algum poder novo para os personagens, dependendo de qual seja a sua a sua a sua fase ou então o enredo, o que está acontecendo, geralmente isso muda, né? E os pontos negativos que eu posso determinar sobre o jogo é somente a quantidade de anúncios que você acaba tendo que assistir se você não pagar, certo? Então eu diria que Angry Birds é isto. O segundo jogo comercial que eu escolhi para apresentar na atividade é Plants vs Zombie 2, que é Planta vs Zumbi 2. Nesse jogo, o jogador ele assume o papel de um proprietário em meio a um apocalipse zumbi, que para defender sua casa de zumbis, o jogador coloca plantas que disparam projéteis ou têm efeitos prejudiciais em uma horda de zumbis que avançam. Em Plants vs Zombie 2, o vizinho do jogador, o David Doidão, após achar um molho picante para seu taco, é tomado de empolgação para viajar no tempo para comê-lo de novo. Ele cria uma máquina do tempo, que é conhecida como Penny, e infelizmente eles são mandados para 4.000 anos antes, na era do Egito Antigo, né? E como é que joga Plants vs Zombie 2? Você joga colocando as plantas no campo, com estratégias para impedir que os zumbis cheguem na casa, coletando os raios solares que podem ser usados para comprar ou adquirir mais plantas naquela rodada. E por que você escolheu Plants vs Zombie? Eu escolhi Plants vs Zombies 2 porque ele é um jogo que muitas pessoas conhecem e gostam, assim como eu. É um jogo que fez parte da nossa infância. Ele é um jogo que ele é legal, ele tem uma trilha sonora empolgante, ele tem elementos muito legais e divertidos para você jogar, elementos que você pode passar horas se entretendo. E para você, quais são os pontos positivos e negativos do jogo? Eu diria que ele é divertido e tem inúmeros recursos e plantas que podem ser usados em campo, sendo desbloqueadas por cartas e elementos conquistados durante o jogo. Porém, acredito que Plants vs Zombies 2 a história seja um pouco maluquinha e haja muita informação para assimilar, porque tem um segmento totalmente diferente do primeiro jogo. Ele não segue aquele mesmo padrão que você só tem que
não permitir que os zumbis cheguem à residência. Ele tem toda uma história de máquina do tempo e eu acho que esse pode ser um ponto negativo sobre o jogo. O terceiro jogo que eu escolhi para ser o jogo comercial na minha atividade foi o Good Pizza Great Pizza. Ele é um jogo onde sua história é você assume que você é um novo dono de uma pizzaria, desejando ter sucesso na cidade. O jogo desafia administrar seu próprio estabelecimento, anotando cuidadosamente seus pedidos, compra de seus ingredientes e a preparação totalmente manual de todas as suas pizzas. O jogo ele pode ser jogado para atender o cliente. O cliente escolhe a pizza e o jogador tem que prepará-la. Tem que pôr a massa na mesa, o queijo, o molho, o pimentão, o pepperoni, a calabresa, tudo, até mesmo nada disso. O cliente é quem manda. E por que você escolheu o jogo? Eu escolhi ele porque eu conheci o jogo na matéria passada, aprendizagem informática, pois ele foi uma das referências que a gente teve, né, para procurar, para tentar implementar uma ideia em cima do jogo que a gente estava tentando produzir na nossa ideia inicial, no nosso brainstorm. Os pontos positivos e os pontos negativos que eu diria sobre o jogo é que os pontos positivos podem ser a preparação das pizzas manualmente, os sistemas de administração, os gráficos, né, e as legendas em português no jogo. Eu acho isso bem interessante. Já em contra, podemos dizer que há poucos ingredientes na preparação das pizzas. Para dar início aos jogos educacionais, eu escolhi o jogo A Viagem, que é um jogo produzido no laboratório ThinkTED, onde nós acompanhamos Phil, que é um piloto americano de helicópteros que veio ao Brasil para trabalhar e que não conhece o território brasileiro. No jogo, podemos decidir se queremos começar explorando as bandeiras dos estados brasileiros, as capitais de cada estado ou os brasões de cada capital brasileira. Deste modo que quando nós escolhemos cada opção, nós fazemos um passeio de helicóptero sobre todo o território do Brasil, onde nós temos que identificar onde se trata cada estado, cada bandeira ou cada brasão. Eu acho que a pessoa ela aprende nesse jogo de forma mais visual e decorando. Se a pessoa estiver realmente muito engajada com o jogo, ela vai praticar e vai acabar absorvendo aquele conhecimento de forma visual, né? Pela repetição. E eu acho que ele seria viável de usar com crianças do ensino fundamental para tentar, né, fixar ali o conteúdo dos estados brasileiros, das capitais e fazer um bom uso dele nessa forma. E os pontos positivos são que ele tem sim uma gameplay interessante, e os negativos é que ele não tem nenhum desafio, né? Ali quando você joga, você já é mais velho, você não se sente muito desafiado. Não sei como seria para uma criança ou um adolescente, mas eu tive essa experiência jogando o jogo e você também poderia ser mais interessante explorando também países, né? O próximo jogo que eu escolhi para fazer parte dos jogos educacionais é o Math Kids. Ele é um jogo que não possui história, ele é um jogo que ele é centrado em fazer com que a criança tenha o aprendizado de matemática. Como pode-se observar, tem vários tipos de objetos onde você pode fazer ali o aprendizado da matemática, como contagem, comparação, diminuir de adição, comparação dos dígitos, soma e subtração, quebra-cabeça, e aí fazendo, né, essa repetição do que seria o aprendizado em matemática. O que acontece é que eu acho que
Esse jogo ele é centrado para realmente crianças, ali naquela faixa de idade de uns 3 anos até uns 5 anos, né, na parte da alfabetização do ensino infantil, né, ali jogando constantemente, fazendo o uso da repetição, ouvindo o número dos números, dos sinais, a criança vai aprender desta forma. E eu utilizaria esse jogo para aprender o conteúdo, sim, mas somente no ensino infantil. Não usaria nos outros ensinos, porque creio que ele é muito, como eu posso dizer, muito facilitado, né, para lidar com outros ensinos. Então, acho que aqui no ensino infantil ele seria ideal por conta dessas ferramentas, por conta dos personagens, por conta das falas do jogo e tudo mais. E os pontos positivos é que sim, ele faz o uso da repetição, tem ferramentas legais, a gameplay dele é interessante por conta das falas que tem quando você acerta, dos prêmios, dos parabéns que são dados toda vez que você acerta uma operação matemática, como está no vídeo. E os pontos negativos dele é que às vezes fica algo muito repetitivo e pode ser que venha não interessar a quem está jogando, no caso, né, o aluno, a criança. Então, trazer esse jogo de uma maneira em grupo deve ser mais interessante para fazer o uso dele em sala de aula para o aprendizado. E por fim, eu venho trazer o G-Compris, que ele é uma gama de jogos onde trazem informática, lógica, ciências, os números, operações matemáticas, as operações lógicas, que mais? As letras, os sons, tudo isso dentro de um jogo só. O jogo não possui história também. Ele é baseado em repetição, tutoriais que facilitam, né, o entendimento. Inclusive, esse jogo ele é utilizado pela prefeitura, faz parte do pacote da prefeitura e está sendo usado nos centros de multimídias educacionais, os CTDEs da prefeitura. E eles funcionam inclusive inicialmente que deveria ser gráficos, né? É isso aí. E acho sim que o conteúdo ele pode ser passado com É o isso aí. indivíduo jogando, e eu acredito que Fantástico. usando essa aplicação numa sala de aula seria bem interessante, assim como foi na visita técnica que nós fizemos e nós fomos colocados para jogar os jogos do G-Compris. Incrível. E foi bastante interessante, assim, eu usaria por conta dessa forma, dessa simplicidade de suas aplicações, achei bem interessante. Os pontos positivos são esses, que são várias gamas, né, várias áreas de conhecimento, e diria que por conta disso ele se faz uma boa aplicação para fazer essa prática do ensino e aprendizagem. Os pontos positivos e os pontos negativos do jogo, eu diria que assim como tem bastante, pode ser ruim, e como tem muitas informações, precisaria do auxílio de um professor, né, diretamente dentro da aplicação.